Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Nós vamos hoje iniciar uma nova lição dentro dessa pequena série que nós temos chamado de série Primeiros Passos, que falam sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto grande, vou dizer que é um assunto complexo, porque é um assunto simples, mas ao mesmo tempo é um assunto muito profundo. Nós vamos falar hoje sobre oração. E oração é um tema muito recorrente na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Fala-se muito a respeito de oração. E a oração, ela tem um conteúdo tão profundo que muitos livros têm sido escritos hoje e ao longo de toda a história do cristianismo, livros a respeito da oração. A oração também é muito confundida nos dias de hoje, em que a doutrina bíblica tem sido mesclada em muitos momentos com algumas ideias que são simplesmente ideias místicas, que vêm às vezes de outras culturas ou de outras formas de expressões religiosas, que são incorporadas dentro da fé cristã como se fossem verdades também inspiradas pela palavra. E hoje nós vamos ver então algumas coisas a respeito de oração, ou as coisas mais básicas a respeito da oração. Com toda certeza não dá para ser exaustivo nesse entendimento e nesse estudo, mas nós vamos nos ater aqui a alguns entendimentos sobre a oração. E não há um texto mais conhecido, ou talvez um texto mais simples, para que nós possamos basear tudo aquilo que nós vamos falar. Vamos ler muitos outros textos, mas não há um texto que tenha uma autoridade talvez tão grande quanto o texto em que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, que está registrado em Mateus capítulo 6, nós lemos do versículo 5 até o versículo 15. Nós vamos ler toda essa sessão e depois vamos entrar propriamente nos temas da lição. Mateus capítulo 6, verso 5 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse é um texto muito completo, ele trata de muitos elementos que nós vamos ver em outros textos, falando a respeito de oração. Aqui nós temos Mateus capítulo 6. A oração está inserida naquele sermão chamado de o Sermão do Monte de Jesus, onde Jesus passa várias instruções aos seus discípulos. Esse texto é repetido por Lucas, em Lucas capítulo 11, em que Lucas diz que o motivo pelo qual Jesus ensina a orar é porque ele foi perguntado pelos seus discípulos: como é que nós devemos orar? Lucas capítulo 11, verso 1 vai dizer isso, que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele falando sobre João Batista, como João ensinou os discípulos dele a orar. Ajuda-nos, ensina-nos a orar. E esse é um pedido um pouco estranho talvez, ou que depois vai fazer muito mais sentido para nós, porque aqueles eram judeus, gente que já estava acostumado com a prática de oração. Na verdade era muito comum aos judeus orarem 3 vezes ao dia. Haviam momentos de oração que eles oravam, e eles tinham muitos exemplos de oração no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de oração. Os salmos são orações, muitos dos salmos são orações cantadas. Havia a oração dos profetas,
Jeremias talvez foi o profeta que mais orou. Você vê em todo o tempo no livro de Jeremias, de Lamentações, orações de Jeremias pelo povo, orações de Jeremias ao Senhor para que as coisas fossem diferentes para com o seu povo. Oração era algo que era comum na cultura judaica. Mas esses discípulos entenderam que à luz de Cristo e dos ensinamentos de Cristo, até mesmo a oração precisaria ser entendida novamente, ou entendida com o seu propósito mais amplo, no seu propósito principal. E eles vão a Jesus e pedem para que Jesus os ensine a orar. E Jesus então dá todas essas instruções. Nós vamos ver então um pouco sobre o que seriam estas instruções de Jesus. A primeira coisa que tem aí um box pequeno para que a gente possa ler, tá? A oração e a palavra de Deus são inseparáveis. Pois através da Bíblia Deus fala com você e em oração você fala com Deus. Esses são os dois alicerces do crescimento espiritual. O diálogo, o relacionamento com Deus. E o relacionamento pressupõe conversa. O relacionamento pressupõe diálogo. O relacionamento pressupõe comunhão. O que a gente nunca pode esquecer é uma diferença de um simples relacionamento. Um pouco nós falamos disso na nossa série de 1 de João. Um relacionamento simplesmente de parentesco ou de uma amizade de longa distância com comunhão. A comunhão, ela pressupõe intimidade, tempo e conhecimento mútuo. A gente pode ter algumas pessoas com as quais nós nos relacionamos em todos os lugares, mas aqueles com quem nós temos mais comunhão são as pessoas com quem nós passamos mais tempo. Não sei se você já teve a experiência de encontrar com alguém de muito tempo atrás, e aí na hora que vai conversar, percebe que não tem muito assunto para tratar. Às vezes isso acontece dentro da família. Às vezes a gente fica tão distante de alguns familiares que quando se reúne com esses familiares não tem muito assunto. E aí vai para os assuntos mais simples, né? Vai para a política, vai para o tempo. Será que vai chover? Será que vai fazer calor? Esse tempo está tão esquisito, né? Porque não tem um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão. Porque essa comunhão não foi desenvolvida através do relacionamento, através da conversa, através do diálogo, da exposição mútua, em que um conhece o outro e o outro conhece o um. Isso acontece na vida espiritual também. Quando nós entendemos que nós temos um relacionamento com Deus, que Ele é nosso Pai e nós somos filhos de Deus. Mas a comunhão com Deus, ela é estabelecida ou aumentada à medida em que nós nos relacionamos com Ele. À medida em que nós conhecemos quem Deus é e expomos o nosso coração para Deus. Não que Deus precise nos conhecer, mas é que nós precisamos nos entregar ao Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Mas o momento em que eu passo em oração é o momento em que eu estou expondo o meu coração ao Senhor. Por isso, a vida espiritual é baseada nesse diálogo. O diálogo onde há duas pessoas falando e duas pessoas ouvindo. Nós ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra. E nós falamos com Deus através da oração. E quanto mais nós ouvimos Deus, que agradam ao Senhor, não simplesmente palavras lançadas ao vento, são palavras que são ditas de um coração quebrantado, contrito, que conhece ao Senhor e sabe exatamente como falar com o Pai Celestial. Então, orar é essa disciplina de conhecer a Deus, é essa disciplina de expor o nosso coração, principalmente quando a gente entende a vontade de Deus e a gente ora a vontade de Deus, que em muitos momentos não tem nada a ver com a nossa vontade. Não tem nada a ver com o nosso desejo. Aí eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a vontade de Deus, e na hora de orar eu falo: Senhor, eu tinha um negócio para te falar, eu queria falar um negócio do meu coração, uma vontade que eu tenho, mas eu conheço a tua palavra, Senhor, por isso eu venho aqui mais uma vez dizer que o teu nome seja santificado, que o teu reino seja estabelecido e que a tua vontade seja feita. Eu conformo o meu coração e as minhas palavras vão tomando a forma do coração e das palavras de Deus à medida que eu o conheço. Quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais nós passamos a nos parecer com esse alguém. Mais nós passamos a dividir alguns traços que são característicos. Isso é a comunhão. Comunhão é ter coisas em comum. E quanto mais conhecemos a Deus, mais temos com Ele comunhão. Nós estudamos muito isso em 1 de João. E quando falamos então sobre oração, nós estamos falando também sobre comunhão. No que diz respeito à oração, a questão da forma e o conteúdo das orações, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no processo da oração toda a Trindade está envolvida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm as suas participações específicas dentro desse processo de oração. A primeira coisa que nós vemos aí no texto que nós lemos, no versículo 6, é que nós oramos a Deus
o Pai. O verso 6 diz isso. O verso 6 diz, mas você quando orar, e note que o texto não fala se você orar, mas ele diz quando você orar, porque está pressuposto que o cristão ora. Você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vem em secreto o recompensará. No ensino de Jesus sobre um modelo de oração, no versículo 9, ele inicia dizendo, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração do cristão, ela é prioritariamente dirigida a Deus Pai. Nós às vezes oramos, falamos a Cristo, falamos ao Espírito Santo, e não é que Deus não vai ouvir a nossa oração porque nós não estamos orando a Deus, o nosso Pai, mas o meio pelo qual o Senhor nos ensina, no Novo Testamento, a orarmos, oramos a Deus, o Pai. Nós clamamos ao Pai, e há uma confusão muito grande na cabeça de muito crente, na hora que está orando. Que embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam a mesma pessoa, na trindade econômica, por assim dizer, mas cada um é um. Então tem gente que vai falar assim, Jesus, eu oro a Ti em nome de Jesus. Peraí, já está orando para Jesus em nome de Jesus? Senhor Jesus, meu Pai amado. Peraí, Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. E aí faz uma confusão, né, com Pai, Filho e Espírito Santo, e faz um emboleiro, uma salada de fruta, né, em que nós, é claro que, por mais perfeita que seja a nossa retórica, o nosso jeito de falar, a Bíblia ainda vai dizer que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós. Mas quanto mais a gente aprende a orar, melhor a gente vai colocando as nossas palavras do jeito certo, nos lugares certos, e endereçando de forma correta. Em via de regra, nós oramos ao Pai, nós oramos a Deus, o Pai, e nós oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre orar a Deus, o Pai, nós vemos a prática de Jesus, e é óbvio que Jesus orava ao Pai, ele não podia orar a si mesmo, né? Jesus orava ao Pai, nós vemos a prática de Jesus orando ao Pai, e Jesus instrui os seus discípulos a orarem ao Pai. Se você está anotando aí, os textos não vão ser passados ali, então só anote, João capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer que era para os seus discípulos orarem, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Em João 16, 23, Jesus diz, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá. Nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orarem ao Pai, orando ao Pai, mas orando em nome de Jesus. Nós pedimos então confiados nos méritos de Jesus. É entender que nós não temos méritos que nos dê a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Nós, como indivíduos, pecadores, não podemos nos aproximar de Deus. Nós só nos aproximamos confiadamente, como diz a palavra de Deus, pelo sacrifício de Cristo, por intermédio de Cristo. Eu só posso permanecer à presença de Deus, porque Cristo é aquele que fez essa ponte, que me trouxe de um domínio das trevas, de uma posição de morto espiritual, para que eu possa estar, mesmo sendo um pecador, estar diante de um Deus que é totalmente santo. Por isso eu posso me aproximar de Deus em confiante oração, sabendo que Deus ouve as minhas orações, mas não pelos meus méritos, pelos méritos de Cristo. Por isso nós oramos em nome de Jesus. É como se nós pegássemos os méritos de Jesus com um empréstimo para nós, dizendo, Jesus tem a capacidade, Jesus tem a santidade, Jesus tem o direito de se aproximar de Deus de forma confiada, porque Ele é o próprio Filho de Deus, da mesma essência de Deus. E eu também posso me aproximar de Deus com essa mesma confiança, porque eu não vou em meu nome, eu vou em nome de Jesus. Eu estou me apropriando da pessoa de Cristo Jesus e dos méritos de Cristo Jesus. Fala aí, vai aí. Interessante essa analogia. O Varley está falando, eu sou um celular sem crédito. Jesus é o crédito que cai na minha conta para eu poder falar com Deus. É uma analogia interessante para se pensar. É pensar que eu não posso me achegar diante de Deus, porque há um abismo entre nós e Deus, e esse abismo se chama pecado, a morte. A morte é esse fato que nós não podemos nos aproximar de Deus. Mas Cristo Jesus é aquele que aniquila a morte, que veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida fala inclusive de relacionamento com o Pai. Mas este relacionamento com o Pai só é possível mediante
a intervenção de Jesus, a mediação de Jesus. Ele é o único, como diz a palavra do Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Só Cristo pode nos levar a Deus. Então isso significa que nós pedimos a Deus, ou nós oramos a Deus, baseado nos créditos de Jesus por nós. Porque nós naturalmente não merecemos nos aproximarmos de Deus. O que nós merecemos é aquilo que diz Romanos 6:23, o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Há alguns textos aí que nos ajudam a pensar nisso. João capítulo 14, versos 13 e 14, Jesus instruindo aos seus discípulos, diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. A ação de Jesus está aí baseada na oração ao Pai em nome de Jesus. Ainda outros textos, ainda no Evangelho de João, se você está anotando, João capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 16, 23, Jesus diz: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então é a oração ao Pai em nome de Jesus, ou por intermédio do nome de Jesus. E aí vemos também a postura do Espírito Santo, ou a participação do Espírito Santo nas nossas orações. Nós somos fracos em conhecer a vontade de Deus, e é por isso que nós não sabemos orar de maneira adequada. Por isso nós dependemos do Espírito Santo para nos auxiliar nas nossas orações, para traduzir a nossa oração, para de uma forma perfeita apresentar os nossos pedidos ao Pai. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, em que Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, falando a respeito da igreja, dos cristãos, dos filhos de Deus, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos aprender muito a respeito da vontade de Deus, mas a vontade absoluta de Deus, só Deus, de fato, pode saber. Principalmente aquelas vontades que são as vontades escondidas de Deus. Há muitas coisas que são reveladas por Deus, há muitas verdades que são reveladas por Deus, mas há coisas que pertencem ao mistério da vontade de Deus, a respeito de muitas coisas da nossa vida. E muitas pessoas acabam buscando a Deus para que estes mistérios sejam revelados, coisa que não é promessa que Deus nos revelaria estes mistérios. Nós devemos buscar aquilo que está revelado e orarmos de acordo com aquilo que está revelado, e saber que aquilo que foge ao nosso controle, o Espírito Santo conhece, e Ele ora ao Pai de forma perfeita em nosso favor, à medida que nós nos aproximamos de Deus e nos entregamos a Deus. Pode falar, Nelson. Aqui nessa sequência do texto, o irmão Nelson está pedindo para a gente pensar e se aprofundar um pouco mais na ideia dos conteúdos da oração, né? Isso, no futuro. Mas aqui nessa lição a gente vai ter, inclusive, alguns indicativos de coisas pelas quais a Bíblia nos chama a orar. Mas tem aqui um resumo muito importante, que nós inclusive lemos num texto aqui anterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Volta alguns slides aí, Tiago. João 14, 13 e 14. O que faz um bom resumo daquilo pelo qual nós devemos orar. João 14, 13 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E essa ideia de o Pai ser glorificado no Filho é um bom resumo do que deve habitar nas nossas orações. As nossas orações, elas devem ser compatíveis com coisas que façam com que o Pai seja glorificado através do Filho. Ao pensarmos, se Deus responder a oração do jeito que eu estou pedindo, o nome dele vai ser exaltado. Deus vai ficar, vamos usar um termo aqui muito simples, Deus vai ficar mais famoso se eu orar por isso. Esse é o tipo de coisa que traz glória para o nome do Senhor, porque muitas das nossas orações, como disse o irmão Nelson, muitas das nossas orações parecem mais um pedido para o gênio da lâmpada, e que em muitos momentos, se Deus responder exatamente aquilo que a gente quer,
o nome de Deus não vai ser glorificado. Em alguns casos vai ser até envergonhado por alguns pedidos que os cristãos fazem. Então, aquilo que resume a intenção da nossa oração é que o nome de Deus seja glorificado. Não é bem isso que trata o Pai Nosso? Antes de falar qualquer coisa, de orar qualquer coisa a respeito de nós, Jesus ensina a orar para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus prevaleça, seja estabelecido, e para que a vontade de Deus seja feita. Esse é o primeiro bloco, ou essa é a base para todas as outras coisas que nós vamos pedir. Será que esse meu pedido glorifica a Deus? Exalta o nome de Deus? Promove o reino de Deus? Promove a vontade de Deus? Ou será que isso promove o meu nome, o meu reino e a minha vontade? E muitos escolhem o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Tem um texto que eu acho fabuloso, que é o momento em que Deus fala com Moisés. Fala: Moisés, eles estão já no Êxodo, eles já estão no deserto, rumo à terra prometida, e o povo rebelde, como sempre, o povo de Israel rebelde, ou vamos dizer, os crentes como sempre, rebelando contra Deus, querendo fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E Deus diz a Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, olha, vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou com vocês não, eu vou mandar um anjo, vocês vão lutar, vocês vão vencer, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou com vocês. E a resposta de Moisés é: Senhor, se o Senhor não for, eu não dou mais um passo. Se a sua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. E eu fico pensando esse tipo de palavra de Deus nos dias de hoje, em algumas orações que os cristãos fazem, e Deus fala assim: tudo bem, vamos fazer o seguinte, você vai conseguir tudo isso que você está querendo, mas eu não sou contigo nesse negócio, eu não vou estar com você. E eu imagino que muito crente ia dizer: Senhor, sem o Senhor vai ser tão ruim, não vai ser tão bom, mas se é para ser assim, né? Tudo bem, eu aceito. Melhor seria se o Senhor fosse, mas já que é assim, então tudo bem, infelizmente, eu vou sentir sua falta lá, viu? Muito crente diria: Senhor, eu prefiro as coisas do que o Senhor. Moisés estava com o coração do jeito certo, falou assim: não, Senhor, a gente não quer vitória nenhuma, a gente quer a sua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Mas tem muito crente que quer muito mais as coisas que Deus dá do que o próprio Deus. Muito mais aquilo que Deus pode fazer do que conhecer e ter um relacionamento com Deus de caminhada constante. E isso não é o que Jesus nos ensina a respeito de oração, e isso não é o que a Bíblia nos ensina a respeito de oração. Embora a Bíblia fale muito sobre petições também, nós vamos chegar num momento sobre pedidos a respeito de nós, da nossa família e tantas outras coisas, mas esse não deve ser um único meio ou o único motivo das nossas orações. Na verdade, quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós pedimos para nós. Quanto mais nós conhecemos o caráter e o amor de Deus, menos nós temos necessidades de orar por coisas em relação a nós. Porque nós sabemos que Deus tem cuidado de todas as coisas e que Ele tem cuidado de cada uma das nossas necessidades. Por isso nós nos aproximamos de Deus, nós temos relacionamento com Deus, e esse conhecer a Deus vai moldando inclusive os nossos desejos. As nossas aspirações são muito mais por aspirações espirituais, aspirações que falam a respeito da glória de Deus, que glorificam ao Pai, do que simplesmente coisas para essa realidade terrena. Paulo vai dizer que se a nossa esperança para com Deus se limita às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Deus para nós é só o cheque em branco para a gente conseguir coisas nessa terra, a gente não entendeu o que é conversão, a gente não entendeu o que é filiação, a gente não entendeu o que é ser de fato servo do Senhor, e a gente não entendeu quais são de fato aquilo que nós deveríamos pedir a Deus. As nossas necessidades individuais também devem ser apresentadas ao Senhor. Mas acima de tudo, Jesus começa no sermão do monte, na oração do Pai Nosso, ensinando que a gente não começa dizendo: Senhor, o pão nosso de cada dia. A gente começa dizendo: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O resto é consequência desses três primeiros desejos. Amém, queridos? Nós vamos depois falar. Eu falei que eu ia falar isso depois, acabei falando tudo, né? Mas depois a gente vai ver isso com talvez um pouco mais de detalhe. Então, sobre a forma da oração, nós vimos que a oração ela é feita ao Pai, em nome de Jesus e com a assistência do Espírito Santo. Então, sobre forma e conteúdo também, a oração ela deve ser um hábito constante nas nossas vidas. A oração não deve ser, pegando um gancho aqui do que o irmão Nelson falou, a maior parte da vida dos cristãos no que diz respeito à oração é oração de petição. E também quando o negócio fica feio. Antes não. Enquanto dá para eu resolver sozinho as coisas do meu jeito, eu vou resolvendo.
As orações a Deus geralmente chegam naquele momento de grande dificuldade. Quando a gente vê que não conseguimos mais em outra fonte conseguir aquilo que a gente quer. Aí a gente lembra de orar. Geralmente a oração é o último recurso na vida do crente. Enquanto deveria ser o primeiro, o meio e o fim. Em todo tempo. Orar em todo tempo. A oração deveria ser um hábito. A oração era um hábito na vida e no ministério terreno de Jesus. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus em comunhão perfeita com o Pai, Jesus orava. Alguns textos vão dizer que Jesus orava afastado e por horas a fio, como era de costume. Jesus de costume orava. Lucas capítulo 18, verso 1, nos fala um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus. E fala um pouquinho sobre o que Jesus espera dos seus discípulos. Inclusive Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. E o motivo pelo qual ele conta essa parábola é para mostrar-lhes a necessidade de orar em todo o tempo. Olha aí Lucas capítulo 18, verso 1, diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Para que ele contou essa parábola? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele vai contar a parábola da viúva, aquela que é a viúva persistente, que ora várias vezes, que pede várias vezes, né, para que a sua causa fosse julgada. E ela importuna tanto aquela pessoa que a sua causa é de fato julgada. Então Jesus vai falar sobre isso para mostrar a continuação de uma oração, ou a insistência na oração, a perseverança na oração, orar sem nunca desanimar. Paulo fala sobre isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 a 18, um texto que é bem conhecido. Paulo fala: alegrem-se sempre, verso 17, orem continuamente, em algumas versões, orai sem cessar, e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? Que a gente se alegre em todo o tempo, que a gente ore em todo o tempo, que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Que nós possamos viver essa vida constante de gratidão a Deus também nas nossas ações. No nosso coração alegre, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Na nossa oração contínua, na nossa oração sem cessar, no nosso todo o tempo de oração. Então fala a respeito dessa intensidade, dessa frequência na oração. Colossenses capítulo 4, verso 2, também Paulo diz aos irmãos na igreja de Colossos: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo sempre fala nas suas cartas para que os irmãos orem. E ele inclusive dá motivos de oração. Ele fala para orar pela expansão do Evangelho. Ele fala: orem também por nós, orem pelos irmãos. Paulo começa algumas de suas cartas agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, orando pelos irmãos. E ele diz: olha, eu não canso de orar por vocês. Ele fala isso no início de Filipenses, no início de Colossenses, no início de Efésios. Fala: desde que eu ouvi falar sobre a fé de vocês, eu não paro de orar por vocês. Eu oro para que vocês cresçam na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. Em Efésios, Paulo fala para que os seus olhos sejam abertos, sejam iluminados, para que vocês possam compreender a vontade de Deus. Em Colossenses, Paulo fala: eu oro para que vocês tenham toda a sabedoria, todo o entendimento e toda a unção de Deus. Paulo ora com intensidade em todo o tempo, assim como nós somos chamados também a orarmos em todo o tempo. No que diz respeito ao local da oração, o texto que nós lemos aí, de Mateus capítulo 6, o verso 6 nos fala de um local muito específico. Ele fala sobre o quarto de oração, né? Verso 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. A ideia aqui do orar em secreto, ele está em oposição àquilo que Jesus havia falado no versículo 5. Ele fala: quando vocês forem orar, que vocês não orem como oram os hipócritas. Como oram os hipócritas? Eles ficam nas esquinas ou nas sinagogas para serem vistos. O motivo pelo qual Jesus diz: ore no secreto, ore no quarto de oração, não é porque o quarto é onde o poder e o fogo de Deus cai. A ideia é: ore a Deus. Você ora para ser visto por Deus e não pelas pessoas. Você ora para que os seus pedidos sejam apresentados a Deus e não para que as pessoas vejam a sua eloquência, como você fala palavras bonitas, como você tem posturas, para que as pessoas olhem e falem assim: nossa, que pessoa quebrantada, olha só como ela se entrega na oração.
em que, em alguns casos, muitas pessoas fazem isso para se aparecerem. Não fazem com um coração realmente voltado para o Senhor. Muitos sequer estão quebrantados, mas às vezes querem dar uma postura de espiritualidade superior e fazem caras e bocas e jeitos para que sejam conhecidas, não diante de Deus, mas diante dos homens. Então, o comparativo que Jesus faz do quarto secreto é essa oposição sobre para quem você está orando. Quais são os olhos que você está buscando no momento da oração? E é interessante que o texto não fala que o seu pai que te ouve em secreto te recompensará. Fala seu pai que te vê em secreto. Porque a oração não fala só de palavras, a oração fala de postura. A oração que sai pela nossa boca, ela tem que ser uma oração que esteja alinhada com a verdade do nosso coração. Porque Deus conhece o nosso desejo. Deus conhece as nossas vontades e a nossa oração. E nem sempre aquilo que sai da boca é aquilo que está de fato no coração. Às vezes nós podemos mascarar alguns desejos e algumas vontades, mas o Pai que nos vê em oculto, Ele conhece o nosso coração. Amém, queridos? A oração fala de posição, fala sobre desejo. Tem um texto em Tiago capítulo 1, em que Tiago vai dizer, aquele que quer sabedoria, peça, me lembra? A Deus. Mas a sequência do texto ele diz, peça porém com fé. Porque aquele que duvida é como aquele que é levado pelo mar de um lado para o outro. Não pense esse que obterá alguma coisa de Deus, pois tem o pensamento dividido. Tem o coração dividido, a alma dividida. Outra versão vai dizer, tem pensamento duplo. Pensamento doble. Pensamento duplo. É Tiago capítulo 1. Eu acho que a gente vai passar por ele em algum momento aqui, mas eu não lembro exatamente, é lá para o versículo 8, mais ou menos. Tiago 1. E ele fala então sobre essa mente, que não é uma mente voltada para Deus. O que significa isso? É estar com dois focos. É uma oração que não é uma oração que expressa sinceridade. É uma oração que é um desejo simplesmente aparente, não é um desejo verdadeiro. A ideia é, se você quer sabedoria, peça a Deus, mas peça de verdade. Se você quer mesmo, porque querer sabedoria é querer temer ao Senhor. Querer sabedoria é querer usar a sabedoria na vida. Então saiba que à medida que você pede sabedoria a Deus, Deus te dá essa sabedoria e você se torna responsável para viver de acordo com essa sabedoria. Por isso, se você quer sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Peça de verdade, não só da boca para fora. Não tenha um pensamento duplo. Depois ele vai falar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Porque há muitos que querem sabedoria, mas eles oram a Deus e buscam sabedoria no mundo. Eles oram a Deus e buscam sabedoria nos desejos carnais das pessoas, para tomar as suas decisões. Eles não querem a sabedoria de Deus, porque aquele que quer a sabedoria de Deus, busca a sabedoria onde a sabedoria está. E a sabedoria de Deus está expressa na sua palavra. Então, aquele que quer a sabedoria, ele faz duas coisas. Ele pede a Deus e ele busca a sabedoria. Ele atenta. Se você ler Provérbios, você vai ver em muitos momentos o escritor de Provérbios falando como se a própria sabedoria falasse, dizendo, me procure, me busque, me guarde, atente-se para mim, como se a própria sabedoria estivesse falando. Então a ideia de obter sabedoria é uma ideia de busca. A gente ora, a gente pede sabedoria e Deus nos dá a sabedoria. E nós buscamos essa sabedoria na palavra de Deus. Então aquele que quer sabedoria mesmo, esse ora e esse age, buscando a sabedoria onde Deus fala. Buscando sabedoria na vontade e na palavra de Deus. Agora, se eu oro pedindo sabedoria e não vou buscar sabedoria onde a sabedoria está, eu estou orando da boca para fora. Eu estou com o pensamento dividido. Estou achando que Deus vai me trazer essa sabedoria de um jeito que não é o jeito ordinário pelo qual Deus traz a sabedoria, que é através da sua palavra. O texto diz, peça, porém, com fé. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu adquiro essa fé, essa confiança e esse entendimento a respeito da sabedoria. Então, orar pedindo sabedoria é orar de verdade, querendo de verdade. E isso fala de nós não termos o pensamento dividido. Eu foco em Deus, mas eu foco em tantas outras coisas. Aí não sei por que eu não estou adquirindo sabedoria em Deus.
Porque minha mente está confusa e eu estou buscando sabedoria onde a sabedoria não está. Eu busco sabedoria na boca de pessoas que sequer temem o nome do Senhor. Lembra do Salmo capítulo 1, que fala sobre a vida do bem-aventurado? Onde é que ele encontra sabedoria? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros com água, a qual dá o seu fruto na estação correta, as suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento carrega. Onde que está a sabedoria? No conselho dos ímpios? No caminho dos pecadores? Na roda dos escarnecedores? É assim que a gente é bem-aventurado? Não. Antes tem o seu prazer, deleite, vontade, gosto pela lei do Senhor. E na sua lei medita de vez em quando. Né? Na sua lei medita todo domingo à noite. Dia e noite. Aí sim, esse está plantado junto a ribeiros de água. As raízes vão lá, lá na água. E está sempre sendo abastecida. Não é à toa que dá fruto na estação certa. Não é à toa que não está doente, as folhas não murcham, elas ficam verdinhas o ano todo, porque está sendo alimentado. E tudo que faz, prospera. Aí a comparação é com os ímpios, que não são como uma árvore plantada, eles são como palha, que são levadas de um lado para o outro pelo vento. E às vezes os crentes são levados de um lado para o outro com o vento, porque não estão plantados junto aos ribeiros com água, não estão plantados à beira da palavra de Deus, recebendo os nutrientes da palavra de Deus. Oração e Bíblia tem tudo a ver, queridos. Eu entendo a palavra à medida que eu me coloco em oração buscando que Deus me fale através da sua palavra. Mas Deus me fala através da sua palavra. Então eu oro e eu busco a palavra. Como diz a nossa canção que a gente canta de vez em quando: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não é assim? Você quer crescer espiritualmente? Bíblia e oração. Bíblia, alimento. Oração é o nosso fôlego. A gente ora e a gente come. A gente ora e a gente come. E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Bem, nós vamos ler Marcos capítulo 1, verso 35. Diz que Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, mostrando então a prática de oração de Jesus, que ele se retirava para lugares desérticos. Porque nos lugares desérticos tem mais poder. O deserto, vamos orar no deserto, porque no deserto é onde o fogo cai. Não, a ideia não é essa. A ideia é separar-se para a oração, dedicar-se à oração. Essa é a mesma ideia do quarto secreto. Não é que o quarto seja um lugar místico e abençoado. A ideia é você estar parando outras coisas, parando a sua rotina, para se dedicar única e exclusivamente à prática da oração. Não é à toa que muitas pessoas têm experiências maravilhosas em lugares específicos de oração. Porque o lugar é poderoso? Não é o lugar que é poderoso, mas é porque ele está tirando um tempo para si, ou tirando um tempo de si, para estar em um lugar de oração. Algumas pessoas preferem orar em campo aberto, em monte, na igreja. E por que essas orações parecem ser orações mais poderosas? Porque a gente não está distraído com o telefone, a gente não está distraído com os afazeres de casa, com o trabalho. A gente está tirando um tempo para orar. Mas o seu quarto, lá na casa mesmo, pode ser um quarto de oração, se você aprender essa disciplina da oração. Desligar o telefone, guardar, marcar na sua agenda, de tal hora, ninguém fala comigo. Eu estou em conferência, eu estou conversando, estou em reunião com meu pai. Guardar tempo, reservar tempo para Deus. Esse negócio de, algumas pessoas falam assim, mas eu oro em todo o tempo. Deus está sempre na minha mente, Deus está sempre no meu coração. Isso é balela, gente. Embora a gente tenha que cultivar uma oração contínua na vida, de estar em todo o tempo em espírito de oração, nós precisamos tirar tempo exclusivo para orar. Tempo de oração, com qualidade. Parar os nossos afazeres e nos entregarmos à prática da oração. E não simplesmente falar
que está em todo tempo pensando em Deus, tudo que vai fazer, dá um tempinho e vai orar a Deus. Não, nós temos que ter tempo, dedicar tempo. Amém? Amém? Mesma coisa sobre a palavra. Nós temos que dedicar tempo para estudarmos a palavra. Mais do que ler, estudar, gastar tempo, mastigar, olhar, ler de novo, entender o contexto, entender o que está sendo dito ali, aplicar na nossa vida, nos desafiar a viver aquela palavra. Tempo exclusivo para que essas coisas possam acontecer. Lucas capítulo 5, verso 16, diz mais uma vez da prática de Jesus, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse texto aqui fala a respeito da fama de Jesus que ia se multiplicando, e as pessoas vinham até Jesus para que ele curasse os enfermos e tal, e o texto vai dizer então que, mas Jesus, em muitos momentos, saía do meio da multidão e ia orar em lugares solitários. Jesus às vezes pegava os seus discípulos e falava, vamos orar, gente. Pegava eles e saía do meio da multidão. Jesus em muitos momentos parou o seu ministério, por assim dizer, parou de atender o povo para se dedicar à oração. Jesus tirou os seus discípulos de cena algumas vezes para levá-los para orar. Quando nós vemos Jesus multiplicando o pão em João capítulo 6, o motivo pelo qual Jesus havia mandado os seus discípulos atravessarem o mar, e que ele depois foi andando pelas águas, o motivo pelo qual Jesus fez isso foi para que lá do outro lado eles tivessem um tempo de oração. Os evangelhos falam sobre isso. Os discípulos tinham acabado de voltar de uma série de pregações. Jesus tinha enviado os seus discípulos para ir pregar o evangelho nas cidades. Eles haviam acabado de voltar e Jesus ia ter um tempo com eles de oração, um tempo de instrução e de oração. Jesus orava com os seus discípulos. Jesus se afastava das multidões e orava em locais solitários. Quando nós vemos isso sobre nos afastarmos para lugares quietos, para lugares afastados de oração, isso não está dizendo que em alguns momentos da história da igreja, inclusive, havia alguns literalistas que falavam assim, bom, então a gente não deve orar junto, a gente não deve orar como igreja, em público, assim. Então eles faziam tudo junto, eles cantavam juntos, eles ouviam a pregação da palavra, mas na hora de orar, cada um ia para sua casa e ia orar no quarto secreto, porque afinal a Bíblia diz que tem que orar em secreto. A ideia não é essa ideia da literalidade, mesmo porque no livro de Atos nós vemos muitos momentos que a igreja unânime orava pela libertação dos apóstolos presos, orava para enviar os discípulos, os apóstolos de Jesus, para pregar o evangelho em outros lugares. Em todo momento a igreja orava junto. A ideia da oração no local secreto fala da nossa prática devocional, da nossa espiritualidade individual, mas nós somos chamados também a orarmos em comunidade. Quando nós vemos Atos capítulo 2, falando a respeito da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Eles oravam juntos. Orar como igreja, orar como povo de Deus, também tem o seu valor. Quando nós oramos pelos pedidos uns dos outros, quando nós oramos pelos outros, quando oramos pelas necessidades, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados a Deus, quando nós expomos as nossas debilidades aos nossos irmãos e recebemos a oração, seja a oração dos líderes da igreja, seja a oração dos irmãos em Cristo, o orar comunitário faz parte, sim, da experiência espiritual dos filhos de Deus. Mas nós não devemos só orar em comunidade. Nós não devemos orar só na igreja. Nós precisamos cultivar uma prática de vida devocional. Nós não podemos esperar só orar quando estamos com outros irmãos. Não, eu preciso de alguém para orar, senão eu não oro. Não, nós temos que orar em todo tempo. A oração coletiva e comunitária, ela é primordial na vida espiritual da igreja. Mas nós temos que orar também no nosso tempo secreto com Deus. De nós apresentarmos os nossos pedidos, de nós orarmos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo pastor. Ora pelo pastor em nome de Jesus, por favor, ora pelo pastor, pelos pastores, pastor Manfred, pastor Jean, pelos pastores na cidade de Capanema, de Planalto, no Paraná, pelos pastores da Convenção Batista, pelos pastores de outras igrejas que pregam o evangelho do Senhor, pelos missionários. Motivos de oração não faltam. E às vezes a gente não sabe como orar. Às vezes parece que acaba o estoque de oração. Quando falta a prática, parece que a gente fica meio sem assunto. Lembra que eu falei logo no início sobre a ideia da comunhão? Quando a gente passa muito tempo sem conversar com uma pessoa, é mais difícil a gente engatar numa conversa.
Mas quanto mais a gente conhece aquela pessoa, mais fluida é a conversa, porque a gente tem intimidade, a gente se conhece. E assim é na vida do povo de Deus para com Deus. Quanto menos a gente ora, menos a gente ora. E quanto mais a gente ora, mais a gente ora. Às vezes a prática da oração pode começar a ser uma prática dificultosa, pela falta do costume. Mas quanto mais nós oramos, mais nós vamos adquirindo o prazer da oração. E não é mais um exercício, se passa a ser um deleite na vida espiritual. Mas é claro que a nossa carne não quer que isso aconteça, que o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, não quer que a gente ore. Por isso, motivos para não orar, a gente sempre vai encontrar. Desculpas para não orar, a gente sempre vai encontrar. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós desejamos. Não é simplesmente nós fazemos, nós desejamos falar com o nosso Pai. Seja junto com os irmãos, seja no nosso tempo secreto, só nós e o nosso Pai. Amém? Na semana que vem nós então damos continuidade ao estudo sobre oração. Eu acredito que essa lição ela vai durar um pouco mais que as outras lições, porque ela tem um conteúdo um pouco mais profundo, mas ainda assim é uma lição que ela é bem superficial, baseada em tudo que se tem na Bíblia sobre oração. Então, se você tem o desejo de se aprimorar mais no entendimento sobre oração, existem muitos livros, bons, excelentes livros, que são escritos, livros antigos e livros atuais, falando sobre esse tópico tão necessário na vida e na espiritualidade cristã, que é a oração. Nós, ao longo do tempo, vamos tentando trazer alguns desses livros para que fique à disposição aí da igreja, seja para compra, seja para empréstimos aqui na nossa igreja, para que você possa também desenvolver esse hábito de ouvir e de ler coisas escritas a respeito de oração por outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta com o nosso culto.